Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, sexta-feira, mais um final de semana como sempre chegou. Aquele nosso desejo carinhoso que você tenha muita luz, muita paz, que a esperança divina, né, sempre esteja acesa no seu coração, na sua vida, nas suas escolhas. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, meus amigos, sobre um cupim existencial. É uma postura que, infelizmente, muitas vezes a gente acaba cultivando, mesmo sem se dar conta, mas que vai corroendo a nossa paz. Por isso que eu chamo de cupim existencial. Eu me refiro à arrogância, a essa sensação que às vezes nós corremos o risco de experimentar, que temos sempre razão, né, de que temos o direito de impor as nossas vontades sobre as outras pessoas, ignorando que, assim como qualquer outro ser humano, todos nós estamos sujeitos a erros e, naturalmente, a aprender com eles. Mas o arrogante se sente acima do bem e do mal, se julga superior e, exatamente por causa disso, ele se mostra agindo de maneira inferior. A pessoa arrogante normalmente é uma pessoa que tem complexo de inferioridade e não se deu conta disso, né? Que necessita humilhar os outros, ter os outros sob o seu controle, sob o seu domínio, exatamente para passar uma ideia de superioridade que não tem, porque as pessoas verdadeiramente superiores, entre aspas, que são aquelas que evoluem moralmente, jamais se impõem sobre quem quer que seja. Né? A sua autoridade moral se destaca pela forma como vivem, não é por aquilo que dizem, é pelo sentimento puro que emanam, né? E não por aquilo que desejam mostrar. Então vamos tomar muito cuidado com a arrogância. Você sabe que tem um ditado muito engraçado e curioso e sábio, né, que diz o seguinte: olha, tem pessoas, que acham que tem problema. Tem pessoas que realmente têm problema, mas tem muita gente que é o próprio problema. E normalmente se torna arrogante. É aquela pessoa que quer mostrar que ela não é problema, que o problema é o outro, quando ela está querendo um transtorno enorme. A gente vê isso muitas vezes, né, nas famílias, com companheiros que não querem enxergar o mal que estão causando com seus vícios, né, com a sua maneira de falar, às vezes gritando demais, ofendendo o outro, né, no dia a dia nosso do trabalho espiritual, no trabalho material mesmo, com colegas, né, da nossa profissão, que muitas vezes estão se relacionando de maneira pejorativa. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho quer lembrar a postura de Jesus. Jesus, sendo quem foi, com sua grandeza moral extraordinária, com seu poder divino fundamental, Jesus nos deu o exemplo, vejam só que coisa, do lava-pés. Quando Cristo se deu conta que os discípulos começaram a conversar para ver quem seria o maior do reino dos céus e que a arrogância começava a crescer ali, porque cada um tentava mostrar as suas virtudes, sendo superiores umas às dos outros, o mestre bondoso, gente, não foi qualquer um, foi Jesus, o ser de maior luz que já pisou na face dessa terra. Nos dizeres espirituais do Espírito de Emmanuel, o governador geral do nosso planeta, Jesus, com toda a sua bondade, pureza e humildade, se ajoelha, pegando uma toalhinha e uma bacia de água para lavar os pés dos discípulos, dizendo que aquele que quisesse ser o maior no reino de Deus, que aprendesse a ser o último, que aprendesse a servir, tivesse o prazer de ser útil, o prazer de ajudar. Então, com todo o carinho e respeito de sempre, nossa sugestão afetuosa para você é que você se autoanalise. Você tem sido arrogante? Quando ou que tipo de posturas, ainda que não seja sua intenção, eventualmente você pode ter que pode demonstrar arrogância? Né? Talvez o seu tom de voz impositivo, muitas vezes de maneira desnecessária, talvez a maneira fechada como você expõe as suas ideias, sem dar espaço para que os outros exponham as deles, né? Talvez a maneira de você se impor até fisicamente, ou até no seu nível de autoridade, ou no seu nível de presença material, financeira, que acaba humilhando outras pessoas e não se dá conta que está sendo arrogante. Né? Como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes a gente finge que não enxerga para não ter que transformar a nossa atitude. Mas aí a gente sabe que espiritualmente o preço é alto, porque cada um colhe a semente daquilo que planta. E aí? O que você quer para você? Né? Que Jesus te abençoe nessa sexta-feira, que te estimule muito nas suas reflexões e que a humildade, meus amigos, seja sempre a porta guia pela qual você possa trilhar
né, para fim de ter paz no seu coração, ter serenidade para a sua vida, né? Que as pessoas possam cruzar o seu caminho e sem que você precise falar nada. As pessoas olhem para você e sintam a presença de Deus, porque a sua energia vai ser tão pura, tão serena, apesar dos defeitos que eventualmente tenha, porque nenhum de nós é perfeito, senão a gente não está aqui na Terra, porque você, apesar de tudo, tem a simplicidade de querer aprender, de querer melhorar e de jamais querer se impor sobre quem quer que seja. Tá bom? Lembre-se, até um relógio parado tá certo 2 vezes no dia. Então, pelo jeito, não faz sentido ser arrogante. É ou não é? Bem, enquanto você vai pensando aí, deixa eu dar um alô para os nossos amigos do Triângulo Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá em Uberaba para um final de semana mais do que especial. E eu espero que em breve, né, nós possamos ter contato aí com outras cidades do Triângulo. O pessoal de última hora, né, tentou agendar as atividades, infelizmente não foi possível porque a agenda estava fechada, mas eu estou falando isso aqui em público para prometer que nós vamos retornar, né, à região com todo carinho e com a graça de Deus visitar as outras cidades, né, que a gente não pôde ir agora, tá bom? Mas obrigado mesmo, né, pelo carinho de vocês. Então é isso, meus amigos. Que você tenha uma excelente sexta-feira. Como sempre, obrigado, viu? Por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho. Novidade, muitos já estão testando o nosso aplicativo, a versão beta dele, que é como se chama a versão de teste. Ele está quase no jeito para a gente divulgar aqui na pílula, para que todos possam utilizá-lo. E com certeza vai facilitar muito a nossa comunicação, para que a gente possa estar juntos, tá certo? Então, um grande abraço para você, excelente final de semana, claro, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, e você já sabe, nada de arrogância, hein? Mas com muita simplicidade, lembrando Jesus e humildade sempre, até breve, que todos nós vivenciemos essa realidade, até muito breve.